PCcast episódio 43. Hoje nós vamos conversar com Fred Rocha, da Venda do Fred e de muitos outros projetos. Depois da vinheta, confira o nosso bate-papo. Fred, que bacana te receber aqui no PCcast. Que sejamos felizes nessa hora que nós vamos bater papo aqui, conversar, te apresentar para aquelas pessoas que eventualmente ainda não te conhecem, reafirmar suas ideias, suas conquistas, seus pensamentos para aquelas que já te conhecem. E como sempre, precisamos começar pelo princípio. Como que você definiria quem que é Fred Rocha? É um menino inquieto, tem um TDAH arrumado, já foi muito radical, hoje está ponderado, né? Mas eu diria que é um menino que busca fazer tudo diferente das outras pessoas, desde pequeno. E isso me deu uma vantagem competitiva muito grande, que num mundo onde todos fazem a mesma coisa, assistem os mesmos programas, né? Leem os mesmos livros, viajam para os mesmos lugares, usam os mesmos aplicativos, esse meu repertório de vida me ajudou a me posicionar como uma pessoa inovadora e diferente. Então, eu acho que começa por aí. Eu me incomodo em não conseguir fazer um pouco mais ou melhor do que as pessoas estão fazendo. Fred, você é de Montes Claros, né? Sou de Montes Claros. Nasceu aqui? Nasci na Santa Casa de Montes Claros, dia 9 de janeiro de 1976, e daqui a alguns dias eu completo 50 anos. Isso aí. 20 quilos mais magro, com o cabelo que eu acabei de botar, vou fazer uma tatuagem, minha mãe, vou fazer, não vai ter jeito, e vão me dar um presente, além de 2 presentes, eu e a Juju, a gente faz 50 anos, então a gente vai ter 2 presentes que as pessoas vão acompanhar por aí. Tatuagem é o seguinte, você não pode fazer a primeira. Pois Depois que já você fizer a primeira e é uma coisa tranquila, você vai falar, cara, eu vou fazer já várias. Já tá agendado. Eu fiz a primeira achando que ia parar com ela, hoje são 8 e às vezes olha o braço, olha a perna. Vou fazer porque ela vai contar um pouco da minha história. Bacana. E como é que é essa história, Fred? Você nasce aqui, estudou em Montes Claros? Eu estudei aqui, eu cheguei a fazer 4 anos de economia. Eu tenho uma história muito curiosa. Antes você estudava onde? Eu comecei no Gonçalves Chaves, no Colégio São José. Do Colégio São José, eu fui para o Instituto Educacional da Criança. Lá o Ricardo criou o UNIEC, um projeto muito bacana. Depois eu fui para o Biotécnico. Do Biotécnico eu estava ruim demais das pernas, TDAH, não tinha remédio naquelas épocas não, né? Eu não sabia que era não TDAH, sabia, né? O professor me encheu o raio do saco, eu fui pro Indil. Os meninos autistas eram tímidos, os que tinham TDAH eram muito atentados. Era muito atentado. E os professores aí... Cheguei ao ponto de tomar bomba no 3º ano e passar em 9º lugar em economia na Unimontes. Minha mãe e minha tia endoidaram, eu fiz a matrícula. O oficial de justiça fez minha matrícula, eu estudei o 1º ano de economia com o 3º ano de supletivo. Fiz 4 anos, falei, mãe, não é isso que eu quero. Só faltava um ano, né? Só faltava um ano, tinha as dependências. Aí eu passei na Universidade de Ribeirão Preto, fui fazer publicidade e propaganda. Nisso aqui eu já vendia roupa para minha mãe para tirar uns trocos, porque eu fui espeleólogo, andei de skate, de bicicleta. Uma curiosidade, em 1991 nós descemos pela primeira vez o rapel no Vale do Peroaçu, dentro do Janelão. Foi recorde nacional em corda única, 177 metros. Eu também fui o mais novo parapentista do Brasil, comecei a voar com 14 anos. Fui o mais novo moleque a saltar de paraquedas no Brasil, com 12 anos, em 1988, em Campinas. Meu pai sempre empurrando a gente nesse trem diferente, aí a gente aprendeu. Fui embora para Ribeirão Preto, virei representante comercial, estudei publicidade e propaganda, fui gerente de marketing da Passarela de Linhas Aéreas, me mandaram embora porque eu queria adesivar o avião. Me chamaram de doido, que eu já vi de avião deles antes deles fecharem adesivados. E aí eu tive uma grande experiência profissional, que eu fui trabalhar na ITE, Internet e Tecnologia, era um pequeno provedor de Ribeirão Preto, que em 2 anos juntos lá, eu como gerente de marketing, depois diretor de marketing, nós saímos
12 pontos de contato para ser o terceiro maior provedor do estado de São Paulo, perdendo para o UOL Terra, e a gente estava já com 420 pontos de contato, vendemos para a CTBC Telecom. Ribeirão a máquina, Uma né? máquina. Uma cidade... Os 3 irmãos, nós somos 3, os 3 estudaram lá. Um ficou e é o único que anda de helicóptero e tem Porsche. Mas aí eu me casei, a Júlia nasceu, eu me acalmei, parei de voar. Eu cheguei a ganhar campeonato de voo livre, tive uma escola de voo livre, vivi profissionalmente do voo livre 8 anos. A escola de voo livre foi onde? Começou aqui. Começou em Montes Começou Claros. aqui, né? Inclusive Rico foi meu aluno, Rico Brito, Jorge. E Rico, eu puxava muito a orelha dele, que ele era bem radical, mas foi uma fatalidade. Foi um dos... Já depois de 9 anos voando, né? Nós voamos muito juntos. Infelizmente, tive a infelicidade de fazer para a televisão a matéria no dia da queda dele. Pois é. Do falecimento. Pois é. E Rico, um grande amigo. E foi 2 causas que me fez parar de voar. O nascimento da minha filha e o falecimento de Rico. Rico Brito. Rico Brito. E depois, nunca mais eu voei, e eu peguei toda essa energia para o mundo dos negócios. Depois eu fundei o Jet Commerce, que foi uma das primeiras plataformas de e-commerce do país. Tem até um fato curioso, que na minha monografia de fechamento de curso, né, o TCC, a turma da atualidade, eu apresentei o Jet Commerce, nós pedimos uma pizza online, isso em 1999, nós pedimos uma pizza online, os professores escolheram o sabor. Durante a apresentação, a pizza chegou, comeram a pizza, adoraram, mas falaram que esse negócio de vender pela internet não ia dar certo. O Jet hoje existe, uma empresa que eu fundei lá atrás, e deve faturar aí mais ou menos uns 15 a 20 bilhões de venda através da plataforma por ano. Então, esse aí... Quando você vendeu, vendeu por quanto? Eu não vendi. Não vendeu? Não vendi, saí. Fiz um exit, não tinha dinheiro, o sócio ia continuar. Eu sei que ele começou a ter retorno mais ou menos 12 a 15 anos depois que eu saí. Eu lembro que eu palestrei nos 20 anos do Jet, ali que Luiz Mário estava começando a ter resultados sobre o investimento que ele fez. Demorou bastante, sabe? Ele fez um aporte muito grande. Hoje, felizmente, a insistência dele funcionou. Acompanho muito o Jet Commerce. De lá eu fui para Belo Horizonte, fui ser ambulante, fui vender chopp na rua, corria da prefeitura. Inspirado no Pinguim, não, Inspirado, eu comprei uma chopeira antiga do Pinguim e botei em cima do S10. Chamava Shop Show. Você entrava na internet para ver onde a gente estava. Meu amigo Henrique, filho de João Jacques, foi meu sócio, foi um momento muito bacana, inclusive uma gratidão que eu tenho a eles, porque eu deixei minha família em Ribeirão Preto e fui estudar, e fui morar. Ele me deu, inclusive, abrigo na casa dele enquanto a gente montava o negócio não foi para frente, durou 3 meses e pouco, a gente viu que o esforço não valia a pena para 2 sócios, nenhum dos 2 queria continuar o negócio, nós vendemos o Shop Show, foi um momento incrível. Eu brinco que o slogan nosso é que a gente bebe, o que sobra a gente vende. Vendi, arrumei um emprego. Desse emprego, em poucos meses, eu virei sócio. Depois montei uma agência chamada F Criativos Associados e Propaganda. Nós chegamos a ter 42 colaboradores. Escritório em Varginha e São Paulo. Foi aí meu primeiro negócio de milhão que eu tomei conta. A hora que eu vi que o modelo de agência estava mudando, aí eu mudei para consultoria. E foi aos 37 anos que eu conheci a primeira vez os Estados Unidos. Que eu pude ir, que eu vendi um computador da agência, que eu estava fechando a agência. E dali para frente o povo começou a me chamar para ir para o palco para palestrar, e foi aí que eu me descobri no palco. Porque as pessoas às vezes querem ir para o palco, mas é o palco que te escolhe. Tudo que a gente faz aqui embaixo que nos faz subir ao palco. Sim. Já são mais de 1.500 palestras. E eu tive a honra, inclusive, de palestrar na Bolsa de Valores de Nova York. Então, assim, chega a ter um ponto icônico, né? Em Dubai, em Nova York, em vários outros países do mundo, mas palestrar dentro da NICE foi algo surpreendente. E eu já morava em Montes Claros, foi em 2023. Fred, você, nesse mundo das palestras, você foi um cara que, inicialmente, e a gente falava isso aqui antes no backstage, trabalhou muito o conceito de venda, né? De vender.
E eu acompanho vários podcasts enquanto eu tenho um toque. Então é o seguinte, no dia de correr é música, no dia de academia é podcast. E ouvindo um podcast que é o Marketing em 15 Minutos, muito bom. Aí ele teve uma entrevista com o cara que fundou a Rock Content. Conheço ele. E ele estava dizendo, falou, cara, eu fui muito focado em venda na vida. Só que às vezes eu fiz uma analogia, ele falando, né, com o futebol. A gente não pode ser só venda, porque senão futebol você vai jogar no esquema 0-0-10. Você não tem defesa, você só tem ataque, né? Ah, mas é a venda que dá resultado. Não, eu preciso dos outros investimentos também. Então, até na sua carreira, que começou muito com palestras sobre vendas, imagino, né? Num momento em que o Brasil estava se fortalecendo comercialmente, né? Acho que nós vivemos um boom de crescimento muito grande em determinado período, né? Tivemos um período de estabilização de economia, depois tivemos um período de muitos investimentos sociais, com dinheiro na mão do povo, e pessoal comprando moto, carro, etc. E aí você começou a se reprogramar também para ser a gente fala de conceito de agência full, mas para ser um cara full, né? Um consultor full, que acompanha todos os processos da venda. Foi isso? Sem dúvida nenhuma. São 19 negócios que eu já montei na minha vida, além de ter trabalhado em 3, né? Como CLT, porque eu nunca falo que eu trabalhei para alguém, eu sempre trabalhei para mim. Então, PC, a gente vive um momento que as mudanças, elas são rápidas. E, na verdade, quando a gente vive uma revolução, quem está vivendo, às vezes, não nota que está vivendo uma revolução. Quem viveu a Revolução Industrial não sabe que viveu uma Revolução Industrial. Isso tudo é um contexto de um olhar histórico que você vê um quebra-mola de mudanças lá atrás. Né? Então, igual daqui a 50 anos, as pessoas vão ver exatamente o poder da mudança que a gente está hoje. Então, a venda nada mais é do que uma consequência. Eu trato venda como uma relação humana. É quando você se preocupa com o problema de alguém e essa pessoa vai te dar atenção. Tá? A venda é consequência de uma série de fatores. Eu falo com todo mundo, eu tenho uma frase que me acompanha em todas as palestras, a gente só ganha dinheiro resolvendo o problema dos outros. Não tem outro jeito. Então a gente tem que, de cara, detectar isso. Mas existem mudanças de comportamento cultural que a gente está vivendo há tanto tempo e cultura, PC, não muda de um dia para a noite. As pessoas elas não criam novos hábitos. Então tem uma série de hábitos comportamentais no mundo dos negócios que são extremamente complexos. Eu posso citar alguns para a gente entender. Nós passamos a estudar negócio tem pouco mais de 50 anos. O curso de administração não é um curso antigo. Nós ainda vivemos faculdades que a gente só aprende ofício. A gente não aprende a montar negócio. Então, nós sempre trabalhamos negócio de maneira empírica, na base do achismo. Tem pouco tempo que a gente está começando a mudar isso. Então, nós temos mudanças de comportamento que as pessoas ainda abrem empresas, eu vejo abrindo negócio, que eles não perguntam para ninguém. É isso aí, tem cada picaretagem, né, Fred? Esses dias eu tava vendo mestrado em IA. Eu falei, cara, isso tá mudando semanalmente. Como que você vai fazer um mestrado em IA, irmão? Todo mundo quer vender alguma coisa, mas todo dia sai 30 trouxas de casa e 2 espertos, né? Dá até mais... Mas as pessoas estão tão desesperadas em querer... Eu brinco, Fred, quando as pessoas me perguntam sobre a antropologia, né? Para quem não conhece, a antropologia é quem estuda a cultura das pessoas, a movimentação das pessoas. Porque a gente tem que entender de gente, não de ferramenta. Ferramenta, para mim, ela está mudando toda hora. Agora, as pessoas, elas têm um delay maior, um atraso maior nas suas mudanças. Então, eu venho estudando e adequando os negócios a essas mudanças. Independente se é IA, o que seja, qual a ferramenta que a gente vai usar. Né? Por exemplo, nós, pela primeira vez na história, a gente vive uma inversão migratória. As pessoas não precisam sair de onde estão para ter acesso à oportunidade. Sim. Elas têm acesso à oportunidade aonde estão. Pensa só, as cidades do planeta, PC, só foram criadas por causa do processo migratório de pessoas buscarem oportunidades. Isso cessou.
Antigamente, a pessoa precisava estudar, saía do interior, ia para a capital e nunca mais voltava. Então, o interior sempre abasteceu a capital de pessoas competentes, de pessoas forjadas, porque quem mora no interior é muito melhor forjado como pessoa do que na capital. Por isso que a gente vê, eu conheço muito nordestinos milionários em São Paulo. Pessoas que foram criadas, foram forjadas, né, de uma forma que quando ela pega uma oportunidade, ela desenha. Então nós temos essa mudança de comportamento. Nós temos uma mudança gigantesca acontecendo que é em relação aos intermediários. A geração de riqueza no planeta sempre foi definida desde o início do capitalismo através do setor primário, secundário e terciário. Bagunçou tudo. Pela primeira vez na história, a indústria consegue vender direto para um consumidor final. E essa cadeia que antes remunerava diversos setores, ela se quebra e vai direto. Muitos negócios precisando ser reinventados. Vão se reinventar. E a pessoa, às vezes, coloca a culpa no ambiente pela má situação dele, né? Pela má performance do negócio que ele está tocando, mas não está percebendo que é um problema cultural. Não, eu tenho uma frase que eu deixo para todos os empresários aqui, que eu uso todos os dias. Até o que eu já sei, eu gosto de aprender de novo. Sim. Porque as mudanças estão rápidas e a gente tem que tentar nos adequar. E é difícil, eu sei, eu sou dono de negócio. Sou dono de comércio, atendo pessoas. Então não, eu tenho colaboradores, é difícil. Agora a gente tem um problema muito sério, por exemplo. A gente tinha, há 30 anos atrás, na nossa cidade aqui, o comércio, sem dúvida, era o principal gerador de riqueza dentro da cidade. Hoje, com os marketplaces, nós estamos tendo uma evasão de riqueza gigantesca, né? Então a gente tem os marketplaces levando o dinheiro embora, ou seja, os meus colaboradores, em vez de comprar no comércio do bairro dele ou no centro da cidade, compra na internet. Aquele dinheiro que ia rodar entre a padaria, o açougue, o supermercado, e ia se multiplicando ali, gerando riqueza, ele está se exaurindo, está acabando. E o que passa a dar força à cidade? Por exemplo, bares e restaurantes passam a ser a principal indústria de uma cidade como Montes Claros. Por quê? Porque o lucro fica aqui, porque o dinheiro do emprego está ali e o lucro também. Porque quando você fala das indústrias que estão aqui, ótimo, elas empregam, mas o lucro não fica aqui. Não. O lucro não fica aqui. E sob muito incentivo também, né, Fred? Que são importantes, mas quando o cara olha no papel, igual o cara fala, veio a Novo Nordisk, citar um exemplo, e fez um investimento de... 400 milhões, vamos falar... 400 milhões, não, 6 bilhões. Isso, né? Não, eu tô até usando um número... Aí o cara, 6 bilhões privado. Falei, cara, esse investimento não é 6 bilhões privado. Não, esse dinheiro ele não desce, ele vai empregar, ele só vai descer quando o colaborador estiver lá dentro. Exatamente, porque é o seguinte, esse cara vai pegar esse dinheiro a fundo perdido do Banco do Nordeste, veio para Montes Claros, porque nós estamos incluídos na área da Sudene. Isso. Veio para cá, e aí o seguinte, o investimento que a prefeitura vai precisar de fazer para dar infraestrutura, para poder colocar mais escola para os trabalhadores que vão vir, posto de saúde, etc e tal. Então é o seguinte, é um investimento público-privado. Eu acho que é importante. É importante, é uma coisa que volta. Mas precisa... Agora, o que sustenta o dia a dia, o imposto, a saúde de todo mundo, a escola de todo mundo, o dia a dia, o grosso. É o lucro. É o a pequeno riqueza. comércio. É isso o aí. lucro. É o que gera lucro, é o que multiplica. O que multiplica Exatamente. o dinheiro? O que é gerar riqueza? E gerar o salário riqueza, desses trabalhadores das indústrias, que é muito importante. Sim. Isso é óbvio. O que é gerar riqueza? Gerar riqueza é você pegar 10 e transformar em 20. Exato. Então, esse é um problema. A gente tem que entender isso. Então, nós estamos vivendo dezenas de mudanças de comportamento social que são impressionantes. As pessoas não descem mais ao centro para comprar. Porque antes as pessoas dependiam do comércio. Hoje é o comércio que depende das pessoas. E o comerciante continua abrindo a porta pela manhã, PC, esperando o cliente entrar como antes. Ele não tem mais essa característica. Sim. Então, só que ele continua abrindo. O vendedor está na porta esperando o cliente. E o cliente esperando ele. Porque ele não vai sair. Né? Eu compro tudo perto de casa. Por quê? Existe uma coisa mais importante do mundo
para quem quer fazer com que o consumidor perceba valor no que ele vende. Porque o preço até então, isso é herança dos tempos antigos. A gente sempre acreditou que o preço é a principal característica. Não é. A principal característica é quando o consumidor percebe o que aquele produto ou serviço vai fazer por ele. Aí você começa a vender valor. E o que faz com que o produto tenha valor hoje? Um dos pontos primordiais, venda tempo. Independente de qual seja seu produto ou serviço, venda tempo. Não tem nada mais importante do que o tempo das pessoas. Se você quer entregar, entregue rápido. Se você tem um bar e restaurante como a Venda, por exemplo, a gente quer que a pessoa vá para lá e viva o melhor momento deles. Sim. Se divirta ali, passe um tempo gostoso. A gente vende tempo em tudo. Eu, por exemplo, eu não tenho um tênis com cadastro, PC. Porque eu fiz as contas, é 5h30 por ano amarrando cadastro. São detalhes que a única coisa que a gente tem e não tem é o tempo. O dinheiro você consegue saber o quanto você tem. E o tempo você consegue saber? Fred, dentro dessa aí, você escreveu algo sensacional na Black Friday, que eu queria que você trouxesse aqui pro podcast, até gera um corte importante, nós estamos perto do Natal aí, o programa vai ao ar beirada. no Natal. No dia do desespero, que o cara tem que fazer aquela venda da última hora. Qual que é a diferença da Black Friday pro Natal? É muito bacana isso. Inclusive, quando a gente trouxe a Black Friday pro Brasil, eu estava envolvido, eu era diretor na época da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Essa foi uma iniciativa de um rapaz muito bacana que trouxe da América o Black Friday, que tinha características offline. As características online na América é o Cyber Monday. E o Eugênio que trouxe, um cara fabuloso, e se diversificou e a gente comentava muito, caramba, será que uma outra promoção tão perto do Natal não vai atrapalhar? E aí a gente viu um desenho de consumo diferente. São características de consumo totalmente diferentes. Primeiro, só para a gente botar o pessoal na mesma página, talvez as pessoas não saibam que é o seguinte, nos Estados Unidos, que é onde a Black Friday surgiu, as pessoas trocam mais presentes na ação de graças, no dia de ação de graças, do que propriamente no Natal. Exatamente. O nordestino saca isso porque nós temos o São João, né? E a gente é um pouco nordestino também. Então, o brasileiro, de modo geral, às vezes eles não têm um São João para chamar de seu, porque o São João no Nordeste, você palestra muito no Nordeste, é mais importante que o Natal. A turma que vai para as frentes de trabalho, que vai trabalhar nas safras, nas colheitas, nos plantios, que sai do Nordeste e tal, eles preferem voltar para o São João, onde eles mostram o carro que eles compraram em São Paulo. Não, passa tudo aqui. Isso aí. Passa tudo aqui. E vem a galera. Antigamente eram os cadetes, agora eles estão evoluindo. E Isso sobe aí. empinando os carros. Isso aí. De tanta coisa. Prefere ir no São João. Então, o que acontece? Nos Estados Unidos, a Black Friday é na quinta-feira antes do feriado de ação de graças. E começa às 18 horas. Exatamente. A Black Friday começa às 18 horas. Beleza. Não é? Então, só que no Brasil, nós não temos um ponto específico. Então, foi criada a promoção. Então, colocando todo mundo na mesma página, continua aí, Fred. Última sexta-feira do mês de novembro. Isso aí. Só que nós ganhamos uma característica de consumo na Black Friday. Vou até te perguntar, o que a pessoa busca na Black Friday? Eu ia te perguntar isso porque eu vi sua definição. Depois da sua definição, agora eu sei. Pois é. O pessoal fala preço. Não é. É sensação de oportunidade única. Sim. É isso que as pessoas buscam na Black Friday. Por exemplo, se eu sou corredor e eu vejo um tênis que tá com uma oportunidade boa para eu comprar... Caramba, é aquele momento. Mesmo que você não esteja precisando... Exatamente. Aliás, na Black Friday, a gente não compra coisas que estamos realmente precisando. Não, eu vou comprar essa geladeira que está com preço muito bom e já é hora de eu trocar a minha. Então, na verdade, a Black Friday a gente compra coisa pra gente. A gente sai para buscar coisas para nós, para nosso uso, para nosso consumo. E geralmente entra muito high tickets. Televisões, celulares, né? Produtos mais caros. Já o Natal é totalmente característico para presente. As pessoas buscam duas características. Presente que tem correlação com a pessoa que ela vai dar. Sempre você faz, cara, o que eu dou para essa pessoa? Igual mesmo a gente tá para presentear as nossas duas afilhadas. Uma de 9 meses e outra de 4 anos.
é complexo. Sim. Então a gente tem que ali, que eu vou dar para Mariana, o que eu vou dar para Antonella? A gente busca relacionado ao quê? Ao valor do ticket. Então as pessoas compram no Natal. Eu quero 3 presentes de 100, 4 presentes de 50 e 10 lembrancinhas aqui de 30. Ele meio que trava isso na cabeça. Então, na Black Friday, você compra para você fazendo margem. Exatamente. No Natal, você compra para dar presente e o comércio faz volume. Exatamente. Tem volume, e quer dizer, e as pessoas buscam produtos correlacionados às pessoas que estão. Então, se você tem um varejo, põe lá, para a mamãe, para o papai, para a mamãe. E dentro do para a mamãe tem até acima de 100, até 100, até 50. Isso você acelera a tomada de decisão do consumidor. Porque você ajuda ele a pensar. Porque ele não está pensando em algo, ele precisa de inspiração. E a inspiração está relacionada ao que eu dou para aquela pessoa e quanto que eu posso pagar. Fred, quantas palestras de quando você iniciou, você já ministrou nesse mundão aí afora? Você tem essa contabilidade Mais ou ou menos perdeu? 1.500 a 2.000 palestras. 1.500 a A 2.000. 2.000. Eu tenho que fechar dentro disso aí. Essa margem de erro de 500 tá grande, hein? Tá grande. É porque eu não fechei muito, não. Estados brasileiros... Todos. Todos? Todos. Os 27, Todos. incluindo o Distrito Federal? Todos. Inclusive, tem estado que eu já passei em todos os municípios. Não foi Minas, eu quero saber... Eu quero saber quantos por cento de Minas eu já fui, porque 853 é muita coisa. É muita coisa. Mas o Mato Grosso do Sul, que são 74, eu já passei por todos. O Mato Grosso eu já passei por 90%. Goiás eu já passei por 90%. Tá? Vamos ver aqui. São Paulo eu já passei por 70% do estado. Rio não. Espírito Santo não. Vamos passando. Paraná eu já passei por 70% do estado. Amapá já passei o estado todo. Pará, são poucos municípios, Amapá também, né? Amapá é pouco. Laranjal do Jari, Oiapoca. Oiapoca eu já fui 2 vezes. Serra, tem Santana, que é tipo a Contagem. Sim. De Macapá. Eu adoro aquele lugar. Nossa, um beijo para aquela turma. Tô com saudade, viu, gente? Amazonas eu conheço bastante também, mas falta muito. Nordeste eu conheço muito. Muito. Agora mesmo eu fui 2 vezes a Recife, só no mês de novembro. E eu fiquei, se for somar tudo, eu fiquei quase 10 dias palestrando lá. Teve dia de fazer 2 palestras. Teve um mês de novembro de 2019, eu lembro, eu fiz 28 palestras em um mês. Em cidades diferentes. Cidades diferentes. Teve umas de fazer 2, né? Qual foi a cidade campeã nesse período aí, a que você mais palestrou? Por exemplo, São Paulo, teve um projeto que a gente fez com São Paulo. A regional capital é dividida em 7 regiões. Então, eu rodei uma semana nas 7 regiões. Agora eu fiz 5 em Recife. Olinda e Jaboatão dos Guararapes. Então, roda ali. Mas eu acho que São Paulo foi uma maratona. Teve em Salvador. Foram 11. 11, foram 2 semanas em Salvador. Foi ano retrasado. Foram 11 ali na região, em todos os shoppings. Foi um projeto bem legal. Bacana demais. E países? Países, Estados Unidos, já fiz, eu conheço. E eu tenho uma mania de viajar de carro nos países, né? De motorhome. Portugal, já fiz 3 palestras, inclusive a chance de receber o microfone do primeiro-ministro. Vamos lá. Europa, eu palestrei mais em Portugal. Aí eu já palestrei em Dubai, já palestrei em Hong Kong, já palestrei... Vamos rodar aqui. E sempre em português com tradução, Fred? Sempre em inglês eu sou muito ruim. O meu inglês é de Uganda. Mas na hora que eu começo a engatar, aí dana tudo. O norte-americano, o estadunidense, não vem pra cá palestrar em português, né? Então... Eu sou muito à vontade com isso, sabe? Eu brinco, eu uso algumas palavras. Então,
Agora, o que eu mais gosto de fazer viajando são minhas missões antropológicas. Eu já fiz do Chuí ao Oiapoque de carro, 60 dias. 60 dias. Faz 10 anos em maio agora. Aí você escolheu as cidades que você ia parar para dormir. Isso, inclusive, etc. nós fizemos 7 palestras durante isso. Esse projeto o Mercado Livre patrocinou. Foi eu e o pai. Depois eu fiz Portugal, Sagres, o Gaço, também conheci Portugal todo. Ano passado eu fiz com a Juliana, a minha esposa, França toda. Foram 20 dias. Fiz a América toda, a costa oeste de carro, fiz a costa não, também já cruzei assim, sempre parando e estudando cultura. Nada de lugar turístico. E o que você quer conhecer quando você para? Movimentação das pessoas, como elas vendem, o que elas vendem, de que elas vivem, como são as APLs, os arranjos produtivos locais, que são muito fortes. Então você gosta de ir nos mercados, você estava falando comigo. Mesmo. Caramba. Toda cidade que eu fui em Portugal, fui no mercado. Qual o melhor mercado do Brasil? Cara, estruturalmente o mercado de Belo Horizonte. Estruturalmente. O novo ou o velho? Não, o novo é mais bar, né? É mercado mesmo, o mercado central. Em termos de estrutura, eu gosto muito. Em termos de produto e de representatividade cultural, nós vamos pro Ver o Peso em Belém. Depois nós vamos pro de Manaus, que eles têm... O norte tem muita representatividade cultural. E vou te contar uma coisa. Infelizmente, o nosso tem uma péssima infraestrutura, que a gente está conversando. Inclusive, hoje eu recebi uma foto do Guilherme, nosso prefeito, junto com o Luiz Carlos, que é o superintendente do mercado de BH, que é muito meu amigo. Meu primeiro livro eu lancei no mercado de Belo Horizonte. Eu não lancei em livraria, né? E o nosso mercado, culturalmente, eu acho ele muito forte. Ele tem muita representatividade de produtos, de cultura, de modo de fazer as carnes, de produtos diferentes. Então, na hora que a gente compara a característica, eu não estou falando do prédio. Sim. Eu estou falando de produtos, representatividade local. Representatividade local, se a gente for ao pé da letra, você vai achar, por exemplo, os mercados de interior da Bahia, eles são... a representatividade, né? O caldo cultural local que esses lugares têm é fora do comum. O nosso é muito bom. Mas o melhor mercado de Minas, assim, dependendo do tamanho, eu elegeria o de Porteirinha. Não é pelo tamanho, pela característica, pelo conforto. Ele tem uma característica bem de legal, mercado. É bem legal. Sabe? Focado eu gosto no muito queijo, no requeijão. Isso, no que eles têm de melhor. O povo tem uma comida boa. Nossa, eu sou doido pra sair sábado aqui, lá, toma um banho de cachoeira e vem embora. Bacana. Fred, quantos livros? Você falou de livros. 2 livros. O terceiro tá na cabeça, mas não sai. O nome do primeiro? Manual de UAU do novo varejista. São Manual com U. Com U. 400 páginas. Ilustrado e colorido. Bacana. Foi meu primeiro livro. E o segundo pela editora Gente. Ano passado, esse ano, nós fomos o 6º mais vendido na categoria de negócios. Brasil. Que é o novo jeito de vender, né? Que a editora Gente é a maior editora do país. Devia ter trago um processo. Você vai lá na venda, eu vou te entregar em mãos. Aí eu vou te levar os Braulino e Dona Nenzinha. Pois é, projeto maravilhoso que você fez. Bacana. E você, Fred, o próximo livro, qual que é a ideia? Eu queria falar do fim do interior. Sabe, como eu voltei para o interior e vejo que aqui a gente tem as mesmas oportunidades do que quem está na capital e com mais tempo para fazer. Eu traço hoje que o interior é a bola estratégica, é o ponto estratégico para montar novos negócios no mundo. Você saiu de Montes Claros, a cidade estava de um jeito. Você voltou para cá, viu a cidade completamente diferente em vários aspectos, né? Então, por exemplo, o distrito industrial que chegou a ser um cemitério de indústrias hoje é algo pujante, principalmente no polo farmacêutico, né? Algo que aconteceu. Você tem uma cidade que melhorou muito na questão da infraestrutura, tornou-se, de fato, uma cidade universitária, mesmo que agora
a gente tenha uma baixa da questão das universidades particulares, porque teve um período em que isso foi muito maior, mas assim, você tem uma Unimontes muito consolidada, você tem muita gente estudando na UFMG, você tem uma movimentação grande, você pegou uma cidade que virou ainda muito mais referência regional na prestação de serviços, saúde, etc. Você tem um segmento atacadista que funcionou. Já ouvi gente de supermercado, gestores de grandes marcas, né, de grandes players, falando, cara, depois da região metropolitana, Minas é Montes Claros, em termos de varejo, para você poder vender né? Porque você tem uma influência muito grande de gente que vem para cá. Não, é impressionante. Então, por exemplo, o cara sai de Pirapora, vem comprar aqui. 160 quilômetros, o cara tá aqui, vem no médico. O cara cai num BH desse, num Cordeiro, num Vila Efó, carrega o carro e vai, chega com tudo ainda novo. Então, ou seja, essas grandes marcas, elas perceberam isso e foram, né, para esses lugares também para poder atalhar essa questão da venda. Mas, enfim, numa cidade dessa, o que falta? Você que viu tanta coisa, viveu em São Paulo, viveu em BH, viveu, né, roda o país. O que, na sua opinião, sua visão de Montes Clarense apaixonado, que eu sei que você é, empreendedor, até emocionado, que você é também, o que falta para Montes Claros ser, assim, para Montes Claros virar mesmo? Cara, eu acho que não falta nada, é tudo questão de tempo e de evolução. É a característica do lugar. Nós hoje, eu pego avião toda semana, né? Eu saio daqui geralmente na terça de manhã e volto na sexta ou no sábado de manhã. Eu não conheço ninguém dentro dos aviões. É tudo gente de fora trazendo riqueza. Cada pessoa que vem aqui, que usa um hotel, que vai num bar e restaurante e come, é dinheiro de fora vindo. Então a gente precisa primeiro reconhecer e oferecer o melhor para essas pessoas. Porque até então as pessoas não tratam o turismo de negócio como turismo. E é importante. Sim, Montes Claros tem mais de 100% de ocupação de rede hoteleira. Isso, nós temos mais uma de 100% cidade... como PC, porque nós temos Airbnb, etc. Então, a nossa ocupação hoteleira é fora do comum entre segunda e sexta-feira. Poderia ser melhor os finais de semana, mas aquela comercial, ela Mas isso está evoluindo. A gente tem o Vale do Peroaçu chegando, foi eleito agora o principal ponto turístico de Minas Gerais, num evento grande lá no Palácio das Artes. Aquelas formaturas, né, Fred? Então, assim, uma coisa que eu gostaria de Montes Claros, que a gente pode chamar um pouco de atenção, eu acho que a gente tem um governo que precisava dar um pouco mais de valor no visual. Nós estamos com as duas placas de entrada à cidade estragadas. A do Márcio caiu placa lá, aquele atopê maravilhoso. O Moc é melhor? Acho que é isso. Moc é o lugar. É o lugar, está estragado. Eu daria muita ênfase a jardins, às avenidas principais. Por quê? Nós recebemos muito investidores. E isso é um ponto fundamental, ver o lugar. Por exemplo, eu já falei com o Guilherme, eu já brinquei com ele até antes. Você passa na nossa prefeitura, o prédio está feio. É onde as pessoas trabalham. Eu sei que não é prioridade, eles têm outras prioridades. Eu sei como é o dinheiro. Mas caramba, vamos doar tinta para, sei lá. São coisas importantes, sabe? Parece que não a gente sabe de como funciona, mas eu gostaria de ver uma cidade um pouco mais bonita. Para quê? Para ser mais atrativa para quem vem de fora, sabe? Eu sei que eu não sei o programa, a gente está vendo as melhorias, inclusive estou doido para ir lá no Parque Sagarana, ficou lindo os enfeites de Natal. Eu acho que tudo isso é importante. Ficaram muito bonitos, eu inclusive cobrei e vou ter a oportunidade de falar aqui para o ano que vem, né? Eu tenho ficado menos crente, menos com fé. Minha fé, ela é inabalável. Eu tenho ficado menos religioso, mais próximo de Jesus e menos próximo da igreja, a partir do momento que eu envelheço. Isso é uma coisa que tem acontecido comigo. Mas assim, então,
como eu já fui muito religioso, a gente sabe que a decoração de Natal, ela começa com o Advento no dia 19 de novembro e termina no dia 6 de janeiro. Como o Natal não muda de data, é a turma se programar para colocar isso mais cedo. Demorou muito esse ano, mas ficou lindo. Os lugares colocaram. Praça da Matriz ficou muito bonita. Eu quero passar para ver depois. O Parque Sagarana ficou maravilhoso, enfim. Mas esse aspecto do visual, realmente você tem muita razão nisso. Talvez vira paisagem e a gente não dá... Vira paisagem, exatamente. A gente não dá... A gente acostuma com aquela característica. A gente não dá importância devida para, por exemplo, uma praça ter cara de praça, um lugar de convívio ser um lugar legal. Acho que uma cidade de Minas que serve como parâmetro, embora a arrecadação seja muito diferente de Montes Claros, mas que investe muito no aspecto visual, vou falar 2 lugares, um grande e um menor que a gente. Uberlândia, assim, talvez seja intocável nisso, irretocável. E outro lugar bacana, já foi melhor, mas que trabalha isso muito bem, é Sete Lagoas, que coordena a questão ambiental, com a questão das praças e até com a arquitetura. O pessoal valoriza muito você fazer uma fachada de prédio bonito. Às vezes a gente vê prédio aqui, Fred, isso dá dor no coração, em área nobre, que são aquelas janelinhas pequenininhas, grandão, que você fala, cara, poderia ser uma coisa mais legal, mais bonito. São as economias porcas, né? Para você entregar para a cidade uma coisa legal também. Ter uma preocupação com o outro e não só com o seu bolso no final. Mas eu vou te fazer uma pergunta, Fred, aqui o seguinte. Você morou em Ribeirão, que é uma máquina de cidade, talvez nem dê para considerar Ribeirão um interior, mas é interior. É um roção danado. Tem lugar melhor de bares, de vida noturna, em cidades do interior, que Montes Claros? Eu acho que esse título a gente disputa bem, hein? Deixa eu te falar uma coisa. Inclusive, isso, a gente está vivendo uma mudança de comportamento que eu trago muito grande. Nós estamos deixando de ir para os bares e para os restaurantes para irmos para as academias. Antigamente, o ponto de status de uma pessoa, para ela ser reconhecida como bela, ela ostentava com a garrafa de uísque em cima de uma mesa e um carrão na porta. O carrão continua aparecendo, principalmente na terra dos dublis, né? Sim. Mas aliás, que expressão fantástica, dublada aqui, que apareceu aqui. Né? Isso é fantástico. E que ganhou. O Brasil já está falando disso aí. E aqui, e o que acontece? Hoje, as pessoas não estão malhando para ter qualidade de vida ou saúde, não. Elas estão malhando, estão indo para academia para ficarem bonitas, para serem vistas como bonitas. E a consequência é saúde. Antigamente, para ser vista como bonita, ela ia para o bar, ela ostentava de uma forma. Então, a forma de ostentar mudou. E isso tem, por exemplo, não existe mais casa noturna, boates no interior. Não, acabou. Acabou. Aliás, isso não existe. Se procurar na capital é difícil achar. Não, na capital ainda tem alguma coisa. E bem nichada. Sim. Tá? Então, nós estamos vivendo uma mudança de comportamento. O que você tem aqui mais próximo? E aí tem a galera mais jovem. Nós temos 2 jovens aqui, Dani e Jefferson. Mais próximo de balada seria, sei lá, aquele Empírica, quinta-feira, sexta. Sim. Que vira balada Parece que tem um lugar de rock, Pig, alguma coisa. Mas, assim, não tem. Não tem. Ah, tem em frente ali o Tibezinho, parece que tem alguma coisa, tinha o outro. Mas os jovens já não estão querendo isso. Mas não vão. Vai um público muito nichado, diferente. Então, esse é um ponto. Agora... Mas assim, de barzinho, de opção, de vida noturna, o cara que vem, que olha assim, se fala, pô, Montes Claros, tá demais, não tá não? Cara, eu acho que ainda falta opção pelo porte da cidade. Eu acho que cabe muita gente. Porque eu tô dizendo restaurantes, bares melhorou e tal, muito. A estrutura da gente. Por exemplo, nesse ponto aí, eu tenho uma filha que mora em Uberlândia, já há muitos anos. Então, a gente vai visitar, vai sair com ela lá. Eu acho, sei lá, em vários sentidos... Você ir pra um bar legal lá, você tem que ir pra dentro do shopping. Exatamente. Eu estive lá agora, passei uma semana. E são bares assim, até pelo perfil da cidade,
um pouco mais frios. Você tem a região universitária ali do Santa Mônica, que é um dos maiores bairros do Brasil. Fizeram uma pesquisa. Feito por arquiteto. Agora, quando você chega aqui, cara... Aqui tem uns negócios raiz escondidos por aí. Aqui é campeão. Você tem do raiz até da opção bem copo sujo até a opção bem legal, você tem vários, com a venda do Fred incluso, você tem muitos lugares para você poder ir, assim, à noite em Montes Claros, a questão do bar, eu não vou comparar com BH, BH é campeã, BH tirando São Paulo, obviamente, Rio, BH é... BH é campeã raiz, dos normais, né? É porque o que acontece? São Paulo e Rio, você vai ver muitos bares de arquitetos. O que é o bar de arquiteto? É um bar planejado, que não tem uma história, que não tem uma essência, que não é, né? Não tem alma. Que não vai ter o respiro. Isso. BH não, é cheio. E funciona, eles crescem, eles se desenvolvem, eles, né? Então é muito legal isso. E Moca está se desenvolvendo. E eu até faço parte aqui da Associação de Bares e Restaurantes, né? A gente está tentando arrancar, trazer as pessoas. E PC, o que falta em Montes Claros, respondendo mais um ponto daquela sua pergunta, falta os comerciantes, os prestadores de serviços se associarem mais, serem mais associativistas, se unirem mais pelos setores que eles agem. Eu estou sempre no sul do país e eu vejo o tanto que isso mobiliza e conduz melhor o poder público nas ações, né, cara? Né? Por exemplo, a gente tem um comércio aqui no centro da cidade e não é culpa de uma CDL ou de uma associação comercial. As pessoas querem entrar para a associação já para ter resultado. A gente tem que fazer por ela para a gente ganhar para a gente. Então, eu convido, né, todo dono de um comércio, né, que vá para a CDL, que vá para a associação, todo dono de bar e restaurante, venha para a Brasel, vamos juntar força, porque assim, juntos, a gente resolve os nossos problemas, a gente ouve um ao outro. Eu acho que falta isso. Todo mundo dá desculpa que não tem tempo, mas, na verdade, talvez a gente está tendo prioridades erradas. Como donos de negócio, a gente tem que ter muito cuidado para não ficar muito na operação e não fazer nada de estratégico. E aí é que o negócio morre. Você já deve ter ouvido aquela frase, quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. É porque ela fica só carregando caixa e esquece de cuidar do negócio. Exatamente. E quando a gente tá junto, um ouvindo o outro, caramba, o compartilhamento de experiências é muito bacana. Fred, nessa aí é o seguinte, cara, papo bom, pena que aqui é só uma hora. Mas se você fosse dar um conselho para alguém que está querendo começar a empreender agora, né? Com uma tacada só. Empreende em quê, onde e como? Cara, a primeira coisa, cuidado para quando for montar um negócio, alugar um imóvel, fazer móveis, estruturar uma empresa física. Tem muito cuidado com isso. Precisa de... Outra coisa, não sai do emprego para fazer isso. Tente fazer os dois ao mesmo tempo. Tá? Faça com calma essa migração. Empreender é muito complexo. Eu sou um cara que... Eu incentivo o empreendedorismo, mas de uma forma muito, muito disciplinada. É algo muito complexo. Tem que ser responsável. Muito responsável, sabe? Agora, é muito importante que você tenha em mente algo muito claro de como você vai resolver o problema de alguém através daquilo que você vai fazer. Porque é aí que as pessoas vão perceber valor, sabe? Eu me preocupo muito em incentivar as pessoas a empreender. Então, hoje, o meu livro fala sobre isso, né? O novo jeito de vender nada mais é do que 7 degraus de uma escada, onde a gente faz aderência de empresas para esse novo modelo. Então, é muito importante. Essas novas empresas têm um propósito muito claro. A gente tem que ter cuidado com o imediatismo. Demora. A venda vai fazer 4 anos. Você me fala, Fred, já te deu o retorno? Não, a gente está preparando para... Daqui, a minha aposentadoria, ela vai crescer. Então, a gente tem que ter muita calma. Eu sou muito ponderado com isso. Esse negócio que a gente fica ouvindo na internet, você pode, vai lá, seja águia, seja aquilo. Tenha muito cuidado, que eu já vi muita gente caindo. Eu tenho, sabe? Eu sou muito real. Quem me acompanha sabe, eu tenho, e eu acho até que às vezes indevidamente, eu tenho bons amigos que
atuam nessa área e tal, mas assim, eu tenho um pouco de preguiça do discurso de coach. Porque, cara, não é. Assim, as 24 horas do dia não são as mesmas para todas as pessoas, entendeu? Os cenários são totalmente Os diferentes. cenários são totalmente diferentes, as origens não são as mesmas. Por exemplo, vai formar em medicina um garoto que saiu de uma situação de periferia, de pobreza, e outro que saiu de uma situação mais estabilizada, mesmo que eles ganhem o mesmo salário a vida toda, né? O que saiu de mais de baixo nunca vai chegar na condição do outro, até porque é a rima de família. O mapa de vida de alguém não serve para outra. Não serve. E aí eu vou te fazer uma pergunta assim, como você não fica no muro, Fred, por que coach caiu nessa bagunça que o pessoal jogou num lugar comum e que hoje virou palavrão e nem os próprios coaches se admitem como tal? O que acontece? O processo de Porque coach... essa palavra sumiu, já reparou? O processo para se tornar coach, aliás, o que eles fazem é muito bacana. Se você ver a metodologia, é muito legal. Eu conheço pessoas que são muito competentes e ajudam você Sim. a ter aderência ao que você quer fazer. É um treinador. Né? Ele vai... Esse estrangeirismo também é um saco. É um porque treinador. Se usa treinador, Isso. talvez fosse melhor compreendido. E treinar é muito importante. Por quê? A gente só muda culturalmente quando a gente começa a treinar novos hábitos. E aí a gente vai mudar culturalmente. Time de futebol para ganhar não treina todo dia. Sim. Mesmo assim perde. Então, o meu, inclusive, tá um saco. Nós não vamos nem... O que a gente tem que fazer? Eu conheço coaches incríveis. O problema é que lá no início as pessoas faziam um curso de fim de semana, andavam sobre o carvão quente e segunda-feira eles achavam coach também. E essas pessoas começaram a tentar vender um negócio. Esse negócio, você vai pegar coach para você melhorar como médico, para você fazer novas aderências. E o que as pessoas... Por que isso prostituiu? Porque as pessoas faziam o curso de coaching para poder dar o curso de coaching para outros. Isso virou uma rede, uma espécie de marketing multinível de proliferação de professores e não da utilização da metodologia para ser aplicadas em vários negócios. Então, eu sou empresário, eu vou pegar um coach para me ajudar a determinar novas metas e a chegar nelas. Aí eu vou ter alguém ali que é um psicólogo corporativo. Só que o que aconteceu? A disseminação do emprego fácil. Sim. Tá cheio de gente que não estudou marketing e que é especialista em marketing digital. Tá cheio de gente que é especialista em vendas e nunca vendeu nada. Ele pega o que os outros fazem e tal, né? Tá cheio de gente que é especialista na técnica de coach e nunca ajudou ninguém, nem a si mesmo, porque ele fez um curso para ele aprender a dar um curso de algo que ele não tem um histórico de vida para poder corrigir. Você tem aí no meio, você tem o psicólogo, você tem o marqueteiro, você tem o administrador, você tem pessoas que, né, cara, que são preparadas para... Então existe a síndrome do dinheiro fácil e sempre vai trazer essas pessoas. Os oportunistas, igual você estava falando aqui comigo anteriormente, já tem mestrado de IA. Esse troço nem brincou ainda. Você não tem uma referência. As pessoas me perguntam... Você fala, cara, eu não tenho um case para poder falar, deu certo. Por exemplo, hoje eu acessei o ChatGPT e eles estão numa força aí do ChatGPT 5.2. Eu tô usando o 5.2. Porque o Sam Altman, ele inclusive freou todas as novas tecnologias que eles estavam trabalhando, porque eles falaram, não, agora a gente tem que chegar no nível de excelência do Google com a produção de imagens do Gemini. Porque realmente esse pessoal passou muito na nossa frente. Então nós vamos para cima para poder... E já melhorou muito. Hoje eu fiz os dois uma imagem e o chat já me entregou melhor. Isso aí. Então o que acontece? Então, cara, você não tem uma referência para você falar, peraí, qual que é a referência que eu vou ter? Você vai escrever uma tese, né? Você precisa de referências históricas que confirmem aquilo que você está pesquisando. Referências científicas, 100% etc. do meu conteúdo é autoral, justamente por isso. Por isso que eu viajo. Sim. Que eu vivo a cultura, que eu vou nos mercados, que eu converso. Porque você tem que saber a referência. As pessoas viraram para mim, mas você formou em antropologia onde? Cara, no mundo de hoje, esse conteúdo tá aí vivo.
A gente tem que viajar e viver ele, tem que buscar na fonte, porque não vai dar tempo de pôr em E livro. o pessoal perdeu a vergonha, Fred, de falar, eu não sei, vou pesquisar. Não é feio você falar isso, não. Você pergunta para um consultor seu, você fala, cara, e isso? Você fala, olha, isso aí eu preciso pesquisar, buscar referências, saber o que que é, porque simplesmente eu não sei. A O que eu mais sacação é recebo complicada. gente, Fred, eu quero virar palestrante. Cara, gente, não é assim virar palestrante. O que você faz aqui no chão que vai te fazer subir no palco? É isso que as pessoas querem saber. Sim. O que você faz pelas pessoas de verdade? Porque o que está acontecendo? As pessoas estão achando que basta ir para a rede social e falar e ficar gerando conteúdo o tempo inteiro para que as pessoas o reconheçam como autoridade. Autoridade percebida. E aí sim ele passa a ter um valor. Gente, a gente só é autoridade percebida quando a gente faz, não é quando a gente fala. Por isso, vocês não veem eu postando conteúdo o tempo inteiro, e olha que eu rodo. Por quê? Porque não é, eu estou ajudando as pessoas de outra forma. Eu fiz Tá todo mundo achando que vai virar o Papa tendo 1 milhão de seguidores. Por exemplo, eu fiz um pacto de vida, Fred, que é o seguinte, eu preciso ter 3 horas de cultura por dia. Seja lendo, escrevendo ou vendo filmes e séries. 3. Das 24, tenho condição de fazer isso, né? Sei que muita gente não tem essa possibilidade, infelizmente. Mas assim, até para evitar a sacação, né, cara? Porque Não, a gente vive no mundo do achismo, já tem demais. Então, porque é eu acho que é complexo. por aí, não é querer subir no palco. O palco vai chegar até você se você fizer algo pelas pessoas. E eu tô vendo aí, tem gente aí com 1 milhão de seguidores, tem lá aquele engajamento dele, mas, eu quero ir pro palco. Cara, Aí o cara não sabe é que a assim. qualidade não é quantidade, né, irmão? Não é ir pro palco. Faça algo pelas pessoas, seja percebido, que com o tempo as pessoas vão começar a te chamar para ouvir suas histórias, que são reais, porque não adianta ter Pra história. gente não. finalizar, 2 coisas rapidinhas. Se você fosse contratar hoje uma palestra de qualquer palestrante brasileiro, qual você contrataria que não fosse Fred Rocha, obviamente? Caramba, essa pergunta assim de uma vez, eu acho que eu contrataria da minha mãe. Da sua mãe. Porque a gente começa a conviver com algumas outras pessoas que são palestrantes grandes, incríveis. As pessoas, mas na hora que desce do palco, eles são outras pessoas. Eu não gosto disso, sabe? Muita gente sobe pro palco, vira um personagem. Mas com certeza eu tenho outras pessoas que eu gostaria de ouvir. Por exemplo, eu gostaria muito de ouvir uma palestra do nosso presidente, desde que ele contasse tudo a verdade. Ia ser muito interessante. Desde que fosse verdadeiramente tudo de verdade, sabe? Porque é um gênio da comunicação. Eu gostaria de ter ouvido uma palestra do Silvio Santos. Foi um cara muito interessante, um repertório incrível de vida. Mas assim, vamos pegar alguém próximo? Eu gosto muito de quem vive o dia a dia assim, foda, que tá na batalha ainda, que tá na rua, porque isso me inspira. É muito fácil fazer as coisas quando você tem dinheiro. Quero ver Sim. fazer quando não tem. Eu gosto dessas pessoas, de ouvir essas pessoas que não têm dinheiro e mesmo assim conseguem fazer. Isso aí. Eu vou deixar a palestra da minha mãe, porque eu adoro ouvir ela. Com 77 anos agora, ela acabou de empreender de novo. Abriu uma fábrica de doces. Então ela dirigiu vendendo roupas até os 75. Parou e agora está feliz com a indústria dela, porque ela ficou até meio depressiva porque parou de dirigir. Sim. Então eu deixo a palestra para ela. E uma outra palestra muito incrível é meu pai, com 81 anos de idade, todo fim de semana viajando de moto. Me mostra muito que não precisa ter tanto para viver bem. Eu gosto muito. É uma pessoa que sabe utilizar o tempo. Fred, As pessoas que gostam do tempo, eu gosto delas. como você viveu os primeiros 50, nós falamos. Rapidinho, 2 minutos, como você quer viver os próximos 50? Dando valor ao meu tempo, trabalhando para comprar tempo, sempre. Dinheiro para mim é para comprar tempo. Tempo de qualidade com minha família, viajando bastante. Eu quero encher minha tatuagem. Minha tatuagem vai ser peça de um quebra-cabeça e cada peça um país que eu já fui. Começa com a bandeira de Montes Claros, Minas, Brasil e os países para baixo.
o Ocidente, para cima o Oriente. E aí eu quero, cada país que eu for, quero fazer uma peça desse quebra-cabeça lá. Que bacana, E tatuagem já vai criativa. começar mais ou menos com 30 países, vamos ver. É isso aí, vai doer, mas Não vai tem ficar problema. legal. Ah, a vida já doeu demais. Eu quero comprar tempo. Eu quero viver o melhor que eu puder no tempo que eu acho que eu ainda tenho. É isso aí, Para tomara isso que que tenha serve dinheiro. As pelo pessoas menos estão mais investindo. 50, né, bicho? As pessoas estão usando dinheiro para comprar dinheiro e estão perdendo tempo. Eu durmo depois do almoço, eu descanso, eu vejo filme à tarde quando eu quero, eu estudo, eu leio, eu vou para a venda, eu construo o meu tempo do jeito que eu quero. O que você acha daquela frase? Fulano é tão pobre que só tem dinheiro. Ah, essa é fantástica. Rico é quem tem tempo para fazer as coisas. Que cuida. Aquelas pessoas que não sabem priorizar o que verdadeiramente importa, a gente vai ver elas lá na frente muito arrependidas. Vão estar milionárias de dinheiro e pobre de tempo. Ô Fred, bom demais, nós vamos ter que repetir esse papo na segunda temporada. Foi um prazer tê-lo aqui, Igualmente. cara. Assim, muito bom. Parabéns pela sua trajetória, parabéns pela sua energia. Né? Eu acho que energia é uma coisa muito importante. Você é um cara que sempre está feliz, para cima, alegre, né? Irradiando essa vibração positiva. E isso é muito importante, né? É bacana, porque Gente feliz vem demais. a vida é um sopro. É isso aí. É isso aí. Obrigado, PC. É uma honra estar aqui. Um beijo para todo mundo que eu amo. Né? Os meus filhos, os dois em Belo Horizonte, já na faculdade. A Juju, a Maria Flávia, minha enteada aqui, Luquinhas, meu enteado, aos meus colaboradores da venda, os meus sócios, minha mãe, meu pai e para todo mundo que está aqui. Beijo no coração. Gente, esse foi Fred Rocha. Papo muito legal. Oi, não, ainda estou aqui. 40, episódio 43, se eu não perdi a conta. Sempre com trabalhos técnicos da El Rey Labs. Quer fazer um podcast? Vem pra cá. Um abraço, até o próximo.